Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Como vai? Meus amigos, para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para apresentar a lição de número 4. E a lição de número 4, ela traz um tema: Paulo, a vocação para ser apóstolo. Bem, queridos, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Falta pouco para a gente alcançar 1000 inscritos. Conto com você. O tema hoje é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Precisamos entender o que quer dizer a palavra vocação. Vocação quer dizer chamado, inclinação, tendência, habilidade. Agora, vocação é uma palavra que vem do latim, que quer dizer vocare, é um chamado de Deus para desempenhar funções, ou um cargo, ou um ministério. Queridos, meus amigos, o primeiro tópico desta lição traz o tema, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Precisamos fazer uma análise aqui sobre o primeiro subtópico, chamada e presciência divina. O que é que quer dizer presciência divina? É Deus tomar conhecimento antecipado de tudo que vai acontecer na nossa vida, ou tudo que acontecerá conosco amanhã. Esta característica foi vivenciada na vida de Saulo de Tarso. Outro ponto também que precisamos analisar é que Gálatas capítulo 1, versículo 15, nos mostra o testemunho do próprio Paulo dizendo que ele tinha uma convicção que Deus, desde o ventre de sua mãe, lhe separou e o chamou pela sua graça. Ele tinha uma convicção do seu chamado. Também precisamos fazer uma análise aqui sobre a questão que envolve um ministério na plenitude do Espírito Santo. Todos os grandes avivalistas que o mundo conheceu, os pregadores famosos, os pastores de renome internacional, todos eles tiveram um grande encontro com Deus e uma excepcional intimidade com o Espírito Santo. Vemos literalmente isso acontecer na vida desse apóstolo. Vemos que Paulo teve experiências tamanhas com o Espírito Santo de Deus. Tanto é que no livro de Atos revela que ele teve experiências em curas, experiência em libertação, experiência em transformação de vida, teve autoridade na palavra e, além disso, era um catedrático, professor, mestre e orientador da igreja. Tudo isso capacitado pelo precioso Espírito Santo. Também, olhamos também desta forma e enxergamos que o ministério poderoso e influente de uma pessoa, de uma vida, de um homem, de uma mulher, eu ou você, precisa ter a presença da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que confirma a palavra, a obra,
com sinais, com prodígios, com milagres. Ele é que confirma essa manifestação na vida das pessoas. Também, sem o Espírito Santo, o pregador, ele é um solitário. Sem o Espírito Santo, o arauto, ele é uma pessoa completamente destinada ao fracasso, porque o Espírito Santo é o grande capacitador de veemência, de unção, de graça e de autoridade, e além disso, de prosperar e trazer prosperidade ao ministério. Amados, aqui precisamos também fazer uma análise interessante sobre a questão quando se fala assim: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Olhem só, não. Alguém pensa assim que houve uma mudança de nome, mas na verdade o seu nome, Saulo, é de origem grega, e o nome Paulo era costumeiramente falado pelos romanos. Ele, como cidadão romano, e o próprio Lucas, que escreveu as narrativas de Atos, ele deixou enfático que e começou a chamá-lo de Paulo em determinado momento histórico da vida. Também, para finalizar este momento aqui, você que está me ouvindo agora, quero finalizar com você com uma frase de que Deus é aquele que chama. É aquele que, quando Ele chama, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele envia. E quando Ele envia, Ele supre as necessidades desta pessoa em todas as áreas da vida. E quando Ele supre, Ele respalda a pessoa. E tudo isso acontece na unção do Espírito Santo na nossa vida. Então, queridos, é por isso que o homem sem o Espírito Santo, o professor sem o Espírito Santo, ele é um solitário, perdido e sem orientação. É por isso que Paulo teve êxito em seu ministério, porque ele tinha essa característica de ter sido chamado por Deus. O segundo tópico desta lição fala sobre uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Aqui olhamos o primeiro subtópico, que diz assim: Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versículo de 3 a 6. A palavra de Deus nos mostra que ele, ao ver aquela luz, foi tão grande que ele caiu do cavalo, ficou cego, ouviu a voz do Senhor, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi um confronto que o Senhor estava dando a ele. Ao momento que a voz o confronta, aí ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem você persegue? Ele fica atônito, perplexo, sem entender nada. E ele pergunta: que queres, Senhor, que eu faça? Amados, deixa eu te explicar uma coisa acerca dessa luz. Primeiro, essa luz, ela não era da terra. Como assim? Ela era uma luz espiritual. Observe que na criação, Deus fez em primeiro lugar, Ele fez a luz. Ele disse: haja luz. Mas somente no quarto dia, o Senhor fez o sol,
as estrelas, a lua e as constelações. Meus queridos, a luz que apareceu no caminho de Damasco para Saulo foi uma luz espiritual, a luz do despertamento, que abre o entendimento, a luz da eternidade. O Senhor desceu do seu trono e se revelou para ele. Várias pessoas estavam ali, mas o encontro e o confronto foi com Paulo, foi com Saulo, para trazer a ele a revelação da eternidade do Senhor. Também observamos também aqui que Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Ele conhecia o Nazareno, o Rabino, o da Galileia, o Jesus que estava ali em Nazaré, que foi crucificado. Ele conhecia disso, mas a partir desse momento ele entendeu que foi o próprio Cristo que se revelou para ele. Meus amados, meus queridos, aqui precisamos também fazer uma análise interessante. Primeiro, observe o segundo subtópico, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Em Atos capítulo 9, versículo 15, o Senhor começa a dar a resposta a Ananias, um discípulo dedicado e cheio do Espírito Santo. E o discípulo questiona e diz assim: Senhor, este homem é um perseguidor. Este homem é sabido de que ele esteve perseguindo vários e vários dos nossos irmãos. Mas o Senhor falou para Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A economia de Deus é diferente da economia do homem. O homem, muitas das vezes, ele enquanto está perdendo, ele pensa, ou enquanto ele está ganhando, ele pensa que está perdendo. Mas no reino de Deus é diferente. Muitas das vezes, perdemos para ganhar e ganhamos para perder. Não entendemos essas coisas, mas observamos sob o ponto de vista da vocação deste líder, deste homem, enxergamos ele um preparo. O Senhor já estava dando o preparo a ele, desde o ventre de sua mãe, desde quando ele era aluno de Gamaliel, desde quando ele estava, na verdade, na sua vivência ali na terra, ele estava sendo um homem preparado para levar a palavra, o testemunho, a vida do Cristo ressurreto para os gentios, os reis e para todos os filhos de Israel. Queridos, o terceiro subtópico nos fala: a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Meus amados, se existe algo interessante para refletir, o porquê que o Senhor, ele chegou ao ponto de, em Caná da Galileia, num dia de casamento, numa festa de casamento, chegar a fazer o primeiro e a começar sua vida de milagres, e o seu primeiro milagre ministerial foi em um casamento. Isso retrata para nós que este milagre é chamado de transformação. A transformação é o maior dos maiores milagres. Transformar
a água em vinho. Transformação. O Senhor queria, por intermédio deste sinal, mostrar para os homens que o maior milagre é o milagre da mudança, da transformação. E foi isso que aconteceu na vida de Saulo. Foi uma mudança de vida que houve na sua história, na sua biografia, o encontro com o Senhor. A transformação, a mudança, trouxe o homem Saulo, que era perdido, perseguidor, estava em outra direção, para ele entender a vocação, o chamado, o vocário dele de Deus na sua vida. Queridos, aqui no terceiro tópico da lição, fala a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Meus queridos, meus amados irmãos, aqui o que eu posso salientar para vocês é que um aprendizado muito grande. Primeiro, a ida para o deserto do primeiro subtópico. E o segundo fala sobre as lições do deserto, e o terceiro, mais lições do deserto. Porém, a gente percebe aqui que o processo de Deus é diferente do processo dos homens. Primeiramente, lembre-se que quando Deus ele chama, ele supre, ele prepara, ele respalda, ele faz com que a pessoa esteja completamente preparada para exercer o chamado e o ministério. Paulo precisava de uma preparação. Ele precisava de tempo. Ele precisava de relacionamento. Ele precisava de habilidades. Precisava tirar dúvidas teológicas. E é por isso que ele foi para o deserto. O deserto na Bíblia é pedagógico, é ensino, é orientação, é maturidade. Deserto quer dizer, na verdade, podar, moldar, encaixar, relacionar. O deserto na vida de muitos homens trouxe completo amadurecimento. Ele não foi procurar os apóstolos que andaram com Jesus. Ele não foi a Jerusalém. Ele primeiramente teve que ficar no deserto. Deserto é o momento que ele busca, e lá passou 3 anos. E foi um momento de amadurecimento. Foi um momento de grande aprendizado. É por isso que cada um de nós, quando entrarmos no deserto, estivermos passando por uma prova difícil, temos que buscar TSD na nossa vida. Tempo sozinho com Deus. E esses tempos sozinhos com Deus traz em nós maturidade para a vida toda. Ninguém vê o nosso crescimento quando estamos no deserto. Porém, nossas raízes estão aprofundadas e se aprofundando. Estamos crescendo diante de Deus, em espiritualidade. Diante dos homens, estamos escondidos e no anonimato. Porém, quando olhamos aqui também, o segundo subtópico, as lições do deserto, mostra que todos nós precisamos de tempo de aprendizado. E tempo de aprendizado gera experiência. E essa experiência gera relacionamento. E esse relacionamento gera intimidade com Deus, com o Espírito Santo.
e faz com que nós venhamos ter realmente muito mais convicção sobre o nosso chamado, o nosso vocare. Também ele foi para o deserto da Arábia e ficou lá por 3 anos aproximadamente. Desde o período da sua conversão, no caminho de Damasco, ele só retornou depois de ter passado pelo deserto para poder ir a Jerusalém. Queridos, todos nós sabemos que o povo de Israel é um povo de crenças, tradições e de uma série de convicções teológicas que envolve a Torá, que envolve o Antigo Testamento. Paulo teve que passar esse tempo. Às vezes, cada um de nós, isso é uma mensagem para nós, temos que nos ausentar, sair de cena e buscar algo que não temos. E só podemos fazer isso quando realmente temos o entendimento de que é Deus que exalta o homem. O entendimento de que é o Senhor que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida, não nós. Também, outras lições do aprendizado no deserto mostram que Paulo foi despido de toda a filosofia legalista do judaísmo, toda religiosidade. Ele também aprendeu a ser um homem simples, porque Jesus era simples, andava com simplicidade, mas quando ele falava, as pessoas diziam, ele fala como quem tem autoridade. Também foi um momento que ele teve que dominar as suas próprias paixões. Era um novo convertido na fé. Era uma pessoa que precisava crescer em Deus. Amados, isso é profundo. Por isso que é importante vivermos o nosso momento de solidão, o nosso momento de silêncio, para gerarmos experiência, de modo tal que a gente não pode crescer, prosperar, expandir, se as nossas raízes não estiverem aprofundadas em relacionamento com Deus, na presença de Deus. Se você é chamado por Deus, se você tem convicção do seu chamado, saiba que você precisa ficar tempos com Deus, para pedir na verdade, direção, para viver experiência, para entender o que é maturidade na sua vida. E, além disso, saber a hora de agir. Porque há um momento que Deus exalta o homem. Mas antes disso, há um período que ele precisa se esconder, crescer, amadurecer, para poder ser exaltado por Deus. Deus te abençoe e te guarde. Foi bom estar com você aqui. E se você gostou, se inscreve no nosso canal e compartilha o nosso vídeo. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus.